eu quero trazer exatamente sobre essa palavra, vivendo a partir do céu, manifestando o reino na terra. Essa palavra que eu tenho pregado, essa palavra que eu tenho falado a respeito de como Jesus, ela é uma palavra que ela tem mexido muito com a gente, tem mexido muito comigo, tem mexido muito com a nossa estrutura, porque essa palavra está trazendo ensinamentos profundos, ensinamentos que na verdade mexem muito com a nossa estrutura, porque hoje nós fazemos parte de uma estrutura eclesiástica, que na verdade é muito mais voltado para o sistema religioso do que para o reino de Deus. E quando a gente se levanta para poder pregar na contramão do sistema, então a gente se depara com coisas até mesmo dentro de nós, porque foi construído durante muitos e muitos anos. E agora a gente parar, não, peraí, você quer ver uma frase tão simples que a gente fala: o Evangelho de Jesus é simples. E as pessoas complicam demais o Evangelho de Jesus, sem necessidade nenhuma. E esse tema que eu quero falar com você hoje, vivendo a partir do céu, manifestando o reino na terra. Na verdade, essa é uma mensagem um pouco longa, mas eu até pedi para colocar o contador ali do tempo para mim, para que eu não possa ultrapassar muito. Eu quero ler com vocês alguns versículos bíblicos. Primeiro versículo bíblico, João capítulo 17, versículo 21 ao 23. João 17, 21 ao 23. Diz assim: e peço que todos sejam um. Muda a versão para mim, por favor, coloca na Almeida. Isso, tá bom, a King James tá bom. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Versículo 23 diz assim: eu neles e tu em mim. Olha que importante isso. E Jesus fala, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, a unidade gera aperfeiçoamento, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Eu quero que você comece a perceber o seguinte, pode deixar o versículo aí. Jesus, ele está falando o tempo todo de unidade. Nós temos que ser um, como o Pai é um em mim. E quando isso acontece, preste atenção, o mundo percebe. O mundo, ele tem que perceber alguma coisa. Quando você chega em algum lugar, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas precisam perceber que uma atmosfera, um ambiente diferente chegou ali naquele lugar. Agora, vamos ler também Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim, Mateus capítulo 6, 9 e 10. Por essa razão, vós orareis. Olha o que Jesus ensinou os discípulos a orarem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora olha isso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Escuta isso. Orar para que o reino venha é diferente de pedir para o céu descer. São assuntos diferentes. E eu já quero te adiantar que é o seguinte: Jesus nunca
orientou os seus discípulos a orarem para o céu descer. A oração de Jesus, na oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Isso foi que ele orou. Agora Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Eu estou pegando esses versículos como base para a gente poder entrar mais profundamente na mensagem. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. O que é ressuscitar com Cristo? A Bíblia nos fala, e você já sabe, que todo aquele que não tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está morto espiritualmente. E quando você recebe a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você volta a ter vida. E quando você volta a ter vida, nesse momento você ressuscita com Cristo. Está entendendo? Amém ou não amém? E então, só quem já ressuscitou com Cristo, diga amém. Então você tem que buscar as coisas aqui do Brasil. Você tem que se preocupar com as coisas aqui dessa terra? Não. Jesus falou, olha o que ele está falando: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Da onde que tem que ser a minha fonte, a sua fonte? Do alto. Da onde que nós nos movemos? É do alto. E não é aqui dessa terra. E Jesus continua, ele fala o seguinte: onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nos objetivos do alto. Quais são os objetivos do alto? Quais são os objetivos que Deus tem? Tem crente que está preocupado demais com as coisas dessa terra e não sabe de nada dos objetivos de Deus. Tem gente que sabe tudo sobre o Trump, sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, mas não sabe nada de Jesus. Tem gente que sabe falar que o Nicolas, ele andou lá não sei da onde até Brasília, ele sabe talvez até quantos passos ele deu, mas não sabe falar nada do reino de Deus. Jesus está falando: busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto. Só quem quer ser como Jesus, diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24, Hebreus 12, olha o que diz: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. É o versículo 22 a 24, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. Olha a mentalidade de Jesus. Quando eu e você recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, a mentalidade tem que mudar. Jesus, ele fala: olha, vocês chegaram aonde? Você chegou ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Versículo 24: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Queridos, essa palavra é uma palavra que eu gostaria muito que você tivesse com o teu espírito, com a tua alma aberto. Sabe por quê? Porque o propósito de hoje é você entender que você precisa viver a sua vida a partir do céu. Eu vou repetir isso.
Você precisa viver a sua vida a partir do céu. As suas expectativas têm que ser a partir do céu, os seus sonhos têm que ser a partir dos céus, os seus anseios têm que ser a partir dos céus, os seus maiores sonhos para poder viver a vida, para conquistar na vida, para ser grande na vida, tem que ser a partir dos céus, porque se não for a partir dos céus, você não estará alinhado com o céu, e se você não está alinhado com o céu, você não estará alinhado com Jesus. E se você não está alinhado com Jesus, você não está alinhado com o Pai. E então você precisa entender isso. Aprenda uma coisa: quem vive a partir do céu rege na terra. Quem vive a partir do céu, ele tem uma postura diferenciada aqui nessa terra. A postura de quem vive a partir do céu, escuta isso, é a postura de alguém que governa diante das circunstâncias e das situações da vida. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Agora, o maior desejo da igreja é trazer o céu para baixo. Esse é o maior desejo. E como eu já falei, irmãos, Jesus ele falou: venha o teu reino. Ele não falou: venha ao céu. O céu já está estabelecido. O reino, ele precisa ser estabelecido no coração de muitas pessoas ainda. Talvez até mesmo dentro do teu coração, o reino de Deus ainda tem que ser estabelecido. Talvez muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não entenderam nada sobre o reino de Deus. O que é viver o reino de Deus? Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus não vivia tentando acessar Deus. Ei, Jesus ele não tentava acessar Deus. Por que ele não tentava acessar Deus? O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Então, se Jesus e o Pai é um, por que ele vai tentar acessar Deus se ele e o Pai é um? Aí aqui entra um problema muito grave. Quantas vezes eu e você estamos tentando acessar Deus? E quando a gente tenta acessar a Deus, a gente está falando que eu e Deus, nós não somos um. Porque uma vez que você foi selado com o Espírito Santo, uma vez que você é morada do Espírito Santo, você não precisa acessar. Ele já vive em você, Ele já está em você. Você e Ele são uma só pessoa em nome de Jesus. Ah, irmãos, vamos acessar o céu agora. Não, você não tem que acessar o céu, meu irmão. Ah, vamos acessar a Jesus agora. Não, Jesus já está aqui. Eu já acessei. O dia que eu abri o meu coração, o dia que você abriu o seu coração, nós já acessamos a Ele. Só quem já acessou, diga amém. O que você precisa entender é que enquanto Jesus estava aqui nessa terra, Ele não reagia à terra. Sabe por quê? Porque Ele não se orientava pela terra. Irmãos, Jesus não se orientava pela terra. Jesus ele se orientava pelo céu. Jesus se orientava pelo Pai. Jesus se orientava pela comunhão que ele tinha com o Pai. Hoje, tem que botar aqui para mim, Nicolas, mesmo que você mexa para aí, mas daqui tem que ter aqui, tirou daqui, o retorno daqui. Então, a gente precisa entender que se você quer viver como Jesus aqui na terra, você vai ter que mudar a tua forma de pensar.
Se você quer realmente viver um acesso real a Jesus, você vai ter que mudar a tua forma de pensar. Sabe por quê? Porque o tema da mensagem é viver a partir do céu, manifestando o reino de Deus na terra. Sabe por que Jesus manifestou o reino? Porque ele não vivia a partir da terra, ele vivia a partir do céu. Quando você vive a partir do céu, você manifesta o reino. Quando você vive a partir da terra, o que você manifesta é desespero, falta de esperança. É isso que você vai manifestar, porque é isso que essa terra manifesta. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o Senhor, Ele está buscando homens e mulheres que querem ir mais profundo. O que você precisa entender nessa noite é que tem um nível muito maior para você. Infelizmente, nós temos chegado a um ponto no meio evangélico aonde a gente, tá bom, da maneira que eu estou vivendo, tá bom. E hoje nós vivemos e vemos pessoas frias, pessoas que não conseguem orar, pessoas que não conseguem manter nada com Deus, pessoas que não escutam a voz de Deus, pessoas que não têm revelação, pessoas que o Senhor está querendo falar com ele há muito tempo, mas o Senhor não está falando. Por quê? Porque essa pessoa, ela está tentando acessar a Deus a partir da terra, mas você tem que acessar a partir do céu. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo igrejas frias, igrejas mortas, pessoas frias, pessoas mortas, pessoas que não estão transportando mais a presença de Deus, pessoas que não transportam mais nada. E o Evangelho está deixando de impactar pessoas. Por quê? Porque nós estamos preocupados com números, nós estamos preocupados com a iluminação, nós estamos preocupados com o exterior, e a gente não consegue acessar o interior de pessoas. Sabe por que não consegue? Porque nós não estamos mais conseguindo acessar o céu, porque o nosso nível de intimidade com Deus tem diminuído drasticamente. Tudo nessa vida traz preocupação para a gente, e Jesus, ele já falou sobre isso. Olha, não andem ansiosos, fica tranquilo, eu cuido de vocês, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou com você todo dia. Mas a gente parece que não entende isso, a gente parece que não está entendendo a mensagem do Senhor. O maior conflito, sabe qual é o maior conflito que a gente está encarando hoje? É o conflito aqui dentro na nossa cabeça, entre uma mentalidade terrena e uma posição espiritual. Nós estamos sendo, eu queria que você entendesse isso, a maioria de nós tem sido guiado, direcionado por uma mente terrena. A gente olha as notícias do mundo, a gente fica apavorado, a gente esquece da palavra de Deus. A gente olha as enfermidades, a gente fica super preocupado, e a gente esquece daquilo que a palavra de Deus fala. A gente olha as famílias sendo destruídas, acabadas, arruinadas, e a gente esquece daquilo que a palavra de Deus fala. A gente entra em desespero, a gente entra em depressão, a gente entra em agonia, a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa na terra. Tire a tua expectativa da terra. Essa terra não tem nada para dar para você, não tem nada aqui de bom. Sim, tem coisas que são boas, mas a nossa expectativa não é aqui. A nossa expectativa, pelo menos é a minha, é um dia morrer e encontrar com meu Pai lá nas mansões celestiais. Eu não sei se essa é a tua expectativa, mas essa é a minha expectativa.
de um dia estar com Ele na glória, de um dia andar com Ele nas ruas de ouro. Meu irmão, minha irmã, tire a sua expectativa da terra. A terra não te cura, a terra não te abençoa, essa terra não faz nada por você. Ao contrário, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e você quer ter expectativa num mundo que já está morto no diabo. É por isso que nós temos visto crentes completamente sem vida, crentes sem esperança, crentes que quando você fala para ele: e aí, meu irmão, o que você libera, o que você fala sobre a minha vida? A pessoa não sabe nem o que falar, de tanto ficar vendo jornal, noticiário, só notícia de morte, só notícias ruins, uma atrás da outra. A tua cabeça está sendo contaminada com o lixo desse mundo, e todas as vezes que você permite a sua cabeça, a sua mentalidade ser contaminada com o lixo desse mundo, você não consegue ter uma expectativa do céu. Sabe por quê? Porque o mundo aqui está controlando a tua mente, e a Bíblia fala: se você já ressuscitou com Cristo, você tem que buscar as coisas que são de cima, e não as coisas que são daqui da terra. E é muito importante você entender isso. Por quê, apóstolo? Porque uma das coisas mais importantes que você precisa viver na sua vida é estar alinhado com o céu. É você falar para Deus: Senhor, eu quero estar alinhado contigo, eu quero estar alinhado com os teus planos, eu quero estar alinhado com os teus propósitos. Amém ou não amém? Uma pessoa que é alinhada, ela não toma decisão sozinha. Primeiro ela pergunta para aquele que está alinhado. Uma pessoa que está alinhado com o céu, não casa, não compra, não vende, não faz nada, sem antes perguntar a Deus se está alinhado com o propósito dele. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que é que você tem feito da tua vida? Que tipo de crente você se tornou? Eu, cada dia que passa, hoje eu tenho 54 anos, 25 anos pastoreando, e cada dia que passa, sabe, eu vou te falar uma coisa: quanto mais eu vou lendo a Bíblia, quanto mais eu vou estudando a Bíblia, eu fico encantado, porque parece que eu nunca tinha lido aqueles versículos, e eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu não sei se eu já li o tanto que o Cilinha já leu, mas o Novo Testamento talvez eu já li umas 20 vezes, não sei. O Antigo algumas vezes também, não sei. Eu nunca pego para ler de Gênesis, Apocalipse, eu pego um capítulo, um livro e vou lendo. Mas eu já li várias e várias vezes a Bíblia. E parece que quando eu leio a Bíblia hoje, Nerim, parece que eu não sabia nada. Eu fico olhando assim, eu falei: como é que isso aqui estava na Bíblia? Parece que eu nunca li isso. Parece que eu nunca vi isso que está aqui. O que eu quero que você entenda nessa noite, o que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, por favor. Você está vivo, amém ou não amém? Só quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Agora quem está vivo em Jesus, diga aleluia. Então olha aqui para mim, por favor. Vou eu aqui, lembrei agora do Paulo. Digo eu, Paulo, o velho. Eu já falei isso para você, né? Falo eu, Ricardo, o velho. Eu tô chegando para lá, para essa fase, ô Alex. Estou chegando na fase do velho. Estou chegando lá. Sabe, o meu maior sonho é poder não pastorear uma igreja de pessoas emocionadas, não pastorear uma igreja de pessoas que só vivem no oba-oba, não pastorear uma igreja de pessoas aonde a gente não tem profundidade, aonde passa-se ano, entra ano novo, entra outro ano, e você continua com água no tornozelo ainda, pelo amor de Deus. As águas são profundas.
Tem água no joelho, tem água no lombo, mas tem água mais profunda ainda. Eu te pergunto, qual é o nível que você chegou? A Bíblia fala no livro de Hebreus que nós já deveríamos ser mestres em razão do tempo. É inadmissível um crente com mais de 3 anos de igreja não saber nada do reino de Deus. É inadmissível isso. É inadmissível um crente com 10 anos, 15 anos de igreja não saber orar. Abre a Bíblia, irmão, ele não sabe nem abrir a Bíblia. Sabe o que significa? Desleixo, pouco caso com a obra de Deus, com o reino de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: você tem que ir mais profundo em Deus. A palavra de hoje para você é: não viva a partir da terra, viva a partir do céu. Porque quando você viver a partir do céu, aonde você chegar, o ambiente vai mudar. Eu falei domingo passado aqui. Domingo passado eu falei que Jesus, ele atravessou lá o mar da Galileia, né? Estava lá, indo para a cidade de Gadara. Jesus não falou nada, ele estava quieto ele estava, quieto ele ficou. Mas na hora que Jesus saiu do barquinho, Jesus na dele, o endemoniado se manifesta sem Jesus ter falado nada. Não teve culto, não tinha culto, Jesus só desceu do barco. E aquele endemoniado se manifestou. E ele ainda se manifestou falando: ô Jesus, por que você vem me atormentar antes do tempo? O que eu quero falar para você é o seguinte: sabe por que aonde Jesus chegava acontecia alguma coisa? Porque ele não vivia expectativas na terra, ele não vivia dessa terra, ele não vivia a partir da terra. A expectativa dele era do céu, ele vivia a partir do céu, o pensamento dele era no céu. A comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. É por isso que aonde Jesus chegava, pessoas eram curadas, libertas, restauradas. Aonde ele chegava, ele não precisava fazer esforço nenhum, o reino por si só se manifestava. Agora a gente quer que o reino de Deus se manifeste à força, quando talvez a gente não tenha vida com Deus para isso. O reino não vai se manifestar. Não adianta. A gente pode cantar aqui 3 horas de louvor, cantar. Eu posso pregar aqui 3 horas também, mas se não tem vida com Deus, se a nossa essência não é a partir do céu, não tem ambiente de reino. Não tem. O que tem somos nós, desesperados, querendo algum tipo de manifestação, e que a gente acaba caindo na armadilha de ser manifestações humanas, ou da nossa emoção, mas não do céu. Porque quando o céu se manifesta, quando o reino se manifesta, é diferente. Sabe qual é o desafio? O desafio é você entender que você não é dessa terra. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Pela carne nós somos brasileiros, mas espiritualmente nós somos do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Só quem é cidadão do céu, diga amém. Então, se você é cidadão do céu, olha como é que é incrível a situação. Aqui está o Ricardo brasileiro, e aqui está o Ricardo cidadão do céu. O Ricardo brasileiro fica apavorado, desesperado com a vida, com tantas coisas que a gente tem para fazer. Mas o Ricardo espiritual, ele tem uma postura completamente diferente diante das situações.
O Ricardo espiritual, ele não se desespera. O Ricardo espiritual, ele ora. E aquilo que ele ora, porque ele está tão alinhado ao céu, o Senhor escuta a oração. Sabe por que muitas vezes a gente ora e Deus não escuta? Porque nós estamos orando com sentimento carnal e não com o Espírito nos conduzindo. O maior desafio de ser como Jesus, sabe o que é? Olha aqui para mim. É que você tem que morrer. E se você quer ser como Jesus, você vai ter que ser como Ele, falar como Ele, pensar como Ele, andar como Ele, agir como Ele. Porque Jesus era completamente diferente de tudo e de todos. Aonde Jesus estava, havia manifestação do reino. Aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Isso precisa acontecer com você. Isso tem que acontecer comigo. Aonde a gente chega, o reino de Deus precisa se manifestar naquele lugar. Aonde você chega, tem que ser diferente em nome de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. E então, quando você vive a partir do céu, quando você passa a viver a sua vida a partir do céu, aí você está o quê? Fala comigo, alinhado. Fala, 1, 2, 3, alinhado. A pergunta que eu te faço é: você está alinhado com os céus? Você está alinhado com a vontade de Deus? Jesus tem falado com você. Ele tem falado com você a respeito daquilo que é o plano, é a vontade dele sobre a tua vida. E a respeito de pregar o evangelho para alguém, o que Jesus tem falado para você? Porque essa era a missão, uma das principais dele. Era falar do amor do Pai. O que é que Ele tem falado com você a esse respeito? O que Ele tem falado com você? Sabe qual é o nosso maior desafio, pastor Sérgio? Pastores que estão aqui, sabe qual é o nosso maior desafio? Pastor Ana, é conduzir, é conseguir fazer com que uma igreja viva como Jesus. Matar a carne, matar o pecado, matar aquilo que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena, esquece, abre mão. Você vai ter que aprender a abrir mão de coisas na sua vida, para que você possa então começar a manifestar o reino de Deus por onde você passar. Está entendendo isso? Amém ou não amém? Tem pessoas que gritam muito, mas não tem nada de manifestação do reino de Deus. O problema não é gritar. Não, pode gritar, não tem problema, eu também grito. Mas a questão é a manifestação do reino. Ela está acontecendo. Quando a gente louva, Maurício, será que o reino se manifesta? Essa é a nossa preocupação, né? A gente se preocupa tanto com isso, Léo, Larissa, que o reino se manifeste. A gente se preocupa tanto com que essa igreja aqui, essa igreja ela não tem que estar alinhada comigo. Essa igreja tem que estar alinhada com o céu. Ela tem que estar alinhada com Jesus. Ela precisa estar alinhada ao plano de Deus. Porque se esse pastor que está aqui falando com você estiver alinhado com o céu, estiver alinhado com o plano de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai viver 24 horas na sua vida o reino de Deus. Ele vai se manifestar na tua vida aonde você estiver. Uma pessoa que vive o reino de Deus, uma pessoa que está alinhada com o céu, é uma pessoa diferente. Sabe por quê?
uma pessoa que está alinhada com o céu, uma pessoa que vive o reino, uma pessoa que vive a partir do céu. Ela sai, ela vai na feira fazer a sua compra, mas como ela está alinhada com o céu, mas como ela está alinhada a partir do céu, o Espírito Santo fala com ela: está vendo essa pessoa que está passando aqui do teu lado? Ora por ela agora, porque ela precisa de uma oração. Uma pessoa que está alinhada com o céu, uma pessoa que vive expectativas a partir do céu, é uma pessoa que aonde chega, se tiver tribulação, se tiver problemas, a paz de Jesus é estabelecida na mesma hora. Uma pessoa que vive alinhada com o céu, uma pessoa que vive a partir do céu, se tem alguém doente, enfermo, e se for plano de Deus de curar aquela pessoa, para honra e glória do Senhor, a cura se manifesta imediatamente. Eu quero que você entenda uma coisa: o nosso problema não é falta de poder. Sabe por quê? Porque se você está selado com o Espírito Santo está dentro de você. Portanto, o poder está dentro de você. O problema não é falta de poder. O problema é falta de alinhamento. O problema não é falta de orar. O problema é orar conforme a vontade do Pai. O problema não é a gente cantar o louvor, não é a gente levantar uma intercessão. Esse não é o problema. Isso a gente faz a cada culto. O problema é se o nosso louvor, se a nossa intercessão, se aquilo que eu estou pregando, ele está vindo a partir do céu. Porque se ele estiver vindo a partir do céu, o reino de Deus, ele vai se manifestar aqui nesse lugar. Pessoas levantarão, pessoas serão curadas, libertas, restauradas, em nome de Jesus. Porque aonde Jesus passava havia cura, aonde Jesus passava havia manifestações do poder de Deus. Aonde Jesus passava era diferente. Aonde você passar tem que ser diferente. Escuta, aonde você for, você não pode deixar um rastro da terra. Aonde você for, tem que haver manifestação do poder de Deus. Aonde você estiver, tem que haver rastro. Opa! Tem alguém do céu que passou aqui nesse lugar. Ei! Tem alguém do céu, tem alguém alinhado com o céu que passou aqui nesse lugar. Eu não sei que tipo de crente você quer ser a partir de hoje. Eu não sei. Mas se você quer ser um crente como Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos cantar, vamos louvar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.